Pai, nós queremos te dar louvor, Pai, pela palavra que já foi cantada. Deus, muito obrigado, Jesus, pelo louvor nos nossos lábios. Independente das circunstâncias, nós temos o louvor em nossos lábios. Independente das circunstâncias, nós podemos te agradecer. Independente das circunstâncias, nós podemos subir. Jesus, muito obrigado, Jesus, pela tua igreja, por essa rede de apoio que nós temos, Pai. Quantas pessoas não têm, Pai, mas nós temos, Senhor, em quem nos apoiar. Nós temos, Pai, amigos, nós temos irmãos, nós temos companheiros, nós temos amigos. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigada, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque nós sabemos que tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor nós podemos tirar lições, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelos nossos familiares sendo assistidos por Ti. Obrigado por aqueles, Pai, que estão viajando, por aqueles que estão, Senhor Jesus, em suas casas. Nós queremos Te agradecer de todo o coração, porque o Senhor é poderoso para falar de perto e de longe. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer o que lhe apraz. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por abrir os nossos olhos, por abrir os nossos ouvidos, para que a gente ouça como discípulo do Senhor, Pai. Perdoa nossas falhas, perdoa até mesmo nossos pensamentos, que os nossos pensamentos o Senhor prova. O Senhor prova a nossa fé, o Senhor esquadrinha nossos pensamentos, o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor dá para nós de acordo com o que nós cremos, Pai. Então, em nome de Jesus, nós fazemos caso da Tua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor estar aqui, porque onde está 2 ou 3, Pai, reunido o Senhor se encontra. Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos Te agradecer e pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Hoje também é noite de ceia, nós vamos ceiar também mais logo, né? Então, assim, que o Senhor esteja trazendo nosso coração, que nós precisamos nos arrepender, né? Porque todos os dias nós pecamos. Somos pecadores arrependidos, mas somos pecadores, né? Não devemos estar o tempo todo nos arrependendo de coisas que falamos, de coisas que praticamos, de coisas que pensamos, né? Então, a gente precisa estar fazendo essa análise todo dia e jogando no lixo que não presta, né? E guardando em nosso coração aquilo que tem valor. Muitas coisas têm preço, mas valor só as coisas eternas, né? Os valores eternos, isso que é bom. Vamos lá em Atos. Atos o que, Jesus? Atos 17. Amém? Então, Atos 17 tem aquela parte de Paulo e Silas em Bereia, né? Que é no 10, que ele fala assim que... Cadê? Você acha que... Atos 17, 5. A gente começa em Atos 17, 5. Aqui ele vem falando, anunciando as boas novas. E nesse texto, a gente lendo ele, eu vejo que Deus assim tem colocado em nosso coração, em alguns de vocês, mas eu oro que seja em todos, esse desejo do evangelismo, né? Que a gente possa estar buscando ser um evangelista, fazendo o papel de evangelista. É tempo, né? Muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus, mas realmente não conhecem Jesus. E aqueles que conhecem têm a responsabilidade de anunciar. Amém. Não é? De anunciar. Então, se você encontrar alguém que você saiba que ele não está, ou que Deus impulsiona você, não titubeie, não pense duas vezes. Fale. Porque o falar e anunciar é nosso. Agora, o fazer e o transformar é do Senhor. O convencimento é do Senhor, é do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa estar atento para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E a nossa responsabilidade do ID, né? E o ID não é
Hoje você vai lá em tal lugar. Não, você vai andando, onde você vai andando, vai encontrando pessoas, você vai falando, anunciando, né? Então, em todos os lugares tem. Todos os lugares tem. Você pode olhar aqui os acontecimentos que houve em Eunápolis. Você senta perto de uma pessoa, a pessoa logo já vem falando o quê? Anunciando as más notícias, né? Elas têm, não é que eu vou dizer que tem prazer, que alguns nem sabem o que é isso, né? Mas é porque já é o instinto, já é aquela condição que há em nós. E até o bebê, se não se converter, já vem cheio das tranqueiras. Que está imprimido, né? É imprimido desde o ventre. Desde o ventre. Ele já pode ser tocado, ele já pode ser contaminado desde o ventre. É por isso que quando as mães estão grávidas, não pode beber, não pode um monte de coisa. Não é por quê? Porque contamina no ventre. Contamina no ventre. Então, o Senhor quer que assim a gente esteja atento a isso. Foi ontem que eu vim de Porto. E o rapaz, ele vem falando, né, querendo até me mostrar vídeos e querendo, eu falei, não quero ver nada. Não quero ver nada porque eu já sei, né? Eu não preciso ver. E a gente já sabe, porque ouve muito falar, e já sabe também porque a Bíblia está explanada tudo isso aqui, né? Que nos últimos tempos a gente já vê muitas coisas. E não é que no início não houve, mas agora há uma multiplicação da maldade, uma multiplicação da crueldade, né? Então é nesse tempo que a gente tem que se mostrar e não ter medo. Porque às vezes a gente fica sem querer falar porque a pessoa não vai entender, a pessoa não quer, a pessoa não ela vai falar contra. Pois é, esse é o tempo, chegou o tempo. Os cristãos mostrar para o que veio, né? Anunciar as boas novas e falar a verdade. Então aqui no 17:5, ele diz bem assim, alguns judeus, porém, ficaram com inveja de Paulo e Silas, né? Entrando na cidade, explicando as profecias, explicando a necessidade, explicando até mesmo, né, a vida do Senhor que veio, que sofreu e ressuscitou, né? Então, o Paulo falava assim, esse Jesus do que eu estou falando é o Cristo. Porque tem muitas pessoas até hoje, nome de pessoas que chamam, né? Tem homens aí chamados de Jesus, né? Não é esse que eu estou falando, é o Cristo. Não é qualquer Jesus, não é qualquer Deus, né? Porque tem muitos deuses, né? Tem muitas pessoas idólatras que elas têm um Deus que não é o nosso Deus. Eles falam de Deus e falam que conhece Deus, mas quando você vai realmente se aprofundar, não é o Deus que a gente crê. Não é o Deus Pai de Jesus Cristo, né? Então, Paulo falava assim, olha, é Jesus o Cristo. Então, alguns ficaram convencidos e vieram para o lado de Paulo e Silas. E outros, não, ficaram com inveja, ficaram no disse-me-disse, né? Então, aí no 5 ele fala assim, e alguns judeus, porém, ficaram com inveja e reuniram alguns desordeiros e desocupados, né? E com a multidão começaram um tumulto. Então, geralmente, esses tumultos, realmente de pessoas que não têm o que fazer, desocupados, né? Se tivesse ocupado com a palavra e com as coisas do Senhor, não teria tempo para fazer essas atrocidades. E aí ele fala assim, e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade. Aí assim, quando você vai lendo essas palavras, você fica imaginando como é isso na prática. Como é esse alvoroço dos cristãos está sendo perseguido, né? Morrendo, sofrendo por causa da palavra. Porque todos que querem viver Cristo Jesus, esses serão perseguidos. Está escrito. Só que quando nós somos perseguidos, às vezes a gente esquece dessa palavra. Quando nós somos perseguidos, a gente também quer dar vontade também de perseguir os outros também. De perseguir quem te persegue, né? Mas o Senhor, Ele vem trazendo
um relatório dentro da gente. Por quê? Porque quando a gente vai lendo a palavra e vai comendo essa palavra fica dentro de nós, ela fica registrada dentro de nós. Para quê? Para na hora da necessidade. Quando a gente aprende português, matemática, ciência, essas coisas na escola, a gente nem imagina como é que a gente vai usar no dia a dia. Mas a gente usa tudo no dia a dia, não é? Tudo no dia a dia a gente usa. Todas as matérias são usadas no nosso dia a dia. E aí ele vem falando assim, mas, isso é no 6, mas como não nos encontraram, aí eles arrastaram para fora Jasão e alguns outros irmãos e os levaram ele diante do conselho e gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando nossa cidade. Olha para você ver como é que eles olham para nós, como é que eles nos veem. Perturbadores do mundo. E somos mesmo perturbadores do mundo. Aqueles que estão perturbando o mundo estão aqui. Perturbando agora a nossa cidade. E Jasão os recebeu em sua casa. Quer dizer, Jasão também vai pagar o pato, porque hospedou. Hospedou Paulo e Silas. Olha para você ver. Onde o Senhor, lá em Hebreus, ele fala, seja bons hospedeiros, né? Lá em Filemão ele fala também, hospeda. Então a gente precisa estar com esse coração daquilo que Deus fala, para estar trazendo à tona aquilo que Deus está nos ensinando, para que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia. Onde as casas hoje, cada dia mais ela diminui. É só eu e eu. E claro que dá trabalho, né? Que antigamente essas casarão que a gente vê, né? A família tinha 8, 9, 10 filhos. Poucas pessoas tinham 2 filhos, né? Era mais de 2, 3, 4. Né? Então as casas tinham 4 quartos, 5 quartos, né? Igual essa casa aqui mesmo. Tem pessoas que falam assim, gente, essa casa era de um pai que tinha muitos filhos. Então assim Deus tem trago essa parte da gente buscar. Então se você não tem filhos naturais, biológicos, queira ter os filhos espirituais. Queira gerar filhos para o Senhor, né? Gere filhos para Ele. E aí ele vem dizendo assim, ao ouvir, sim. Então Jasão os recebeu em sua casa. Eles são todos culpados. São todos traidores de César. Estão todos contra César. E hoje nós estamos contra quem? Contra o sistema mundial. Contra o sistema corrupto. E aí ele fala assim. E ao ouvir isso, então os oficiais obrigaram a Jasão e os outros irmãos a pagarem fiança para que depois eles pudessem ser soltos. Então, eles estavam afirmando, ele estava falando assim, que o povo de Deus estava afirmando que não há outro rei a não ser, ele fala aqui, um tal de Jesus. A não ser um tal de Jesus. Isso está no 7, né? Ele fala, todos eles são culpados de traição contra César, pois eles estão afirmando que existe um outro rei, um tal de Jesus. E esse é aquele que nós amamos, é aquele que veio nos restaurar, que veio nos salvar, que veio nos remir, nos redimir, cuidar, nos assistir, né? Esse é aquele que entregou a vida por nós. Amém. E hoje a gente traz essa lembrança, traz a nossa memória, o que o Senhor fez. Glória a Deus. Né? Então, ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando eles lá chegaram, foram à sinagoga judaica. E os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os da Tessalônica. Então você vê que tem uns que têm a mente mais aberta, outros que têm a mente mais fechada, uns que buscam mais, outros que buscam menos. Então a gente vai vendo que tem pessoas, uns que se entregam mais do que outros. Então se você se entrega 10%, você vai ter de resposta quanto?
100%? Não, você vai ter 10%. Se você busca 50%, então aí você vai ter 50%. Da mesma forma que você semeia, é o tanto que você vai colher, não é? A sua semeadura já está dizendo o tamanho da sua colheita. E aí ele diz assim, né? E Paulo, sim, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse todos os dias. Então, todos os dias as pessoas ouviam a ministração do Paulo e examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. E como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres também creram e andaram com Paulo e Silas, né? Aí a gente vem aqui agora para o 10, ainda nesse 17, 16, e aí fala assim, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo já estava anunciando em vários lugares, né? Tessalônica, Bereia, e aí agora ele está em Atenas. Ele ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. E essa indignação nós também precisamos ter, ficar indignados com as más notícias. As pessoas hoje estão se conformando com as más notícias. Elas não estão mais sensibilizadas por as coisas que acontecem. Tem muitas mães sofrendo, muitas mães padecendo. Eu tenho buscado dizer para Deus como que a gente pode alcançar esse povo, as mães. Por quê? Porque elas estão tolhidas, elas estão num lugar hoje de medo, elas estão pressionadas, elas estão oprimidas, elas estão em um lugar que só o povo de Deus pode alcançar. Só o povo de Deus alcançar. O melhor lugar para se estar, eu tenho dito que vai ser na igreja. Sabe por quê? Porque você vai estar junto com pessoas que não têm medo de morrer. Porque aquele que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse que nós também estamos junto com ele. Nós também vamos ressuscitar. Então nós morremos aqui, né, para que muitos possam ser salvos, né? Então a gente não tem medo de morrer. E é bom que o crente ele busque isso, né? Que ele realmente não tenha medo, porque tem muitas pessoas hoje que elas têm medo. Se a gente é mais claro que não é todo mundo que tem o chamado para ir lá nas baixadas, né? Não é. Mas é na igreja que você vai saber quem é cada um que vai. Uns que não vai poder ir, eles vão te dar condição para que você vá, né? Ah, eu não gosto de ir no presídio. Mas tem alguns que foi chamado para ir para o presídio. Porque aqui é o lugar da gente congregar, aqui é o lugar da gente ter comunhão. Mas o lugar da pregação é lá fora. Amém. O evangelismo é lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro a gente se edifica. Aqui dentro a gente cresce como família bendita do Senhor. Aleluia. Né? E aí ele vem aqui, ele falando aqui, então ele ficou indignado ao ver ídolos por todas as cidades. E foi como eu me senti quando eu fui em Salvador. Meu Deus, fiquei indignada. Mas assim, essa indignação, ela tem que gerar um fruto de oração, né? Porque o que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante de tantos ídolos? De tanta idolatria. E aquela idolatria, ela ainda é a menor. A maior idolatria está dentro da própria igreja. Onde você diz que é, mas você não é. Onde você diz que faz, mas você não faz. Onde você diz que ora, mas você não ora. Porque quem ora tem que gerar o fruto. O fruto tem que ser visto. O fruto tem que ser visto. Essas semanas aí, tem uns meses aí, né? Que eu tenho sido muito afrontada lá fora, né? Eu estava até comentando agora, a pessoa chegava assim, você é uma mentirosa. Rapaz. Falei, é Deus. Quer dizer, claro que ela não me falou isso, não me falou isso na tete a tete não, né? Mas mandou uns áudios que eu vou te falar, viu? Umas mensagens que eu olhei e li e falei, pai, eu vou entregar aqui na mão do juiz.
que vê tudo e sabe tudo, que o Senhor sonda e sabe do meu coração. Eu vou entregar isso aqui. Né? Então, assim, muitas afrontas, muita fúria. Né? Mas a gente vai lendo, a gente vai sabendo o que está acontecendo. Porque o Senhor falou assim, bem-aventurado são aqueles que, né, que são injuriados, que são caluniados, né, por amor do Senhor, por amor da vida. E sabe o que eu fiz? Orei por ela. Estou orando por ela. Ela nunca tinha me visto. Como assim? Ela não sabe nada de mim. Né? Então a gente vai encontrar com pessoas. Acho que não sei quem foi que falou, mas acho que foi Luiz Hermínio, o pastor Luiz Hermínio, que ele fala assim, ó, no caminho você vai encontrar com o faraó, você vai encontrar com... E aí vai falando com essas pessoas que realmente a gente se encontra na estrada, no caminho, né? Balaão, né? Coré, sei lá, né? Então a gente vai encontrando com essas pessoas. Jezabel, a Valéria tá lembrando agora. Jezabel. E a gente tem que fazer escolhas, né? Se você hoje, se você não matar, então você tem que fazer a escolha de quê? De morrer. E morrer é perdoar. É morrer, é uma morte, né? Perdoar aquele que tem nos ofendido, aquele que tem nos caluniado. É necessário, né? Essas pessoas. Elas são necessárias a nós, né? Essas pessoas são necessárias para que a gente entre nesse livramento da cruz. Exatamente. Que a palavra já fala, né? Que é elas no caminho, mas que, assim, que eu creio assim, que hoje não precisa ser ninguém da igreja, como eu falei, né? Que hoje a gente vê isso dentro da própria igreja. E isso não pode acontecer dentro da igreja, né? Porque o Senhor fala assim, lá fora, eles são pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem Jesus. Mas ele fala assim, que até a criança vai dar a conhecer pelas atitudes dela. Até a criança você vai conhecer. Você vai saber, olha, aqui você vai começar a falar sobre aquela criança, vai começar a profetizar, né, sobre ela. Ou o que é ruim, que os seus pais não conhecem a verdade, eles vão falar o quê? Das mentiras, né? Dos enganos para a criança. Mas se ele é um conhecedor da verdade, ele vai profetizar a verdade sobre a criança, né? E aí, ele diz assim... E aí Paulo também, né, quando ele chegou lá, que ele ficou indignado, ao ver tantos ídolos por toda a cidade, ele ia debater com os judeus e com os gentios temente a Deus e falava diariamente na praça pública e a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, e quando eles lhe falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que é que esse tagarela está querendo dizer? E outros disseram, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Olha para você ver, né? Que o que a gente tem como a verdade, como a gente tem essa parte com Jesus, e esse povo aqui, eles falam daquilo que eles não conhecem, eles falam que nós somos os tagarela, ele fala que nós somos o transtorno do mundo, os perturbadores. Lá em Apocalipse vai falar que nós somos os odiosos, né? Fala dos odiosos, né? Chama nós, fala que nós é que somos os rebeldes. Fala que nós é que somos o do mal. Porque não caminhamos junto com eles. Na verdade, você pode ser educado. Você pode, mas você não pode andar com essas pessoas que não querem o Deus que você serve. Você tem que ser educado, você tem que pregar o evangelho para elas, né? E ser muito educado, mas você não precisa andar com eles. Porque treva e luz não andam junto. Treva e luz não há sociedade nenhuma com treva e luz. Então a gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa fazer uma escolha todos os dias. Então, essas pessoas que não conhecem, a gente vai anunciar as boas novas para elas. A gente vai falar daquilo que nós vivemos. A gente vai buscar falar desse amor, né? Tanto na prática, como em palavras, né? E aí, Paulo debateu com alguns deles, né? Eles falaram que ele parece que está falando de deuses estrangeiros, eles não sabiam do que Paulo estava falando. Aí no 19 fala assim, então Paulo levava
Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? E hoje, que eu vejo onde Deus está nos chamando para falar do Espírito, andar no Espírito e andar na verdade, né? Porque muitos andam na verdade, mas não andam no Espírito. Então, quem conhece essa verdade vai precisar pregar mais, falar mais dessa verdade, de andar no poder de Deus, de andar no Espírito, de fazer essa escolha de não andar na alma, de não andar na carne, né? De não deixar a carne conduzir. Porque tem cristão que está ali, está tudo direitinho, mas quando alguém pega no seu pé ou que fala alguma coisa, você logo se levanta, né? E é nesse dia, como disse, é nesse dia que a gente vai ver quem é quem, né? Se você vai estar edificado ou não. Se você vai estar pronto para ir a mais no lugar que Deus quer que a gente vá. Lá em Romanos 8 ele fala bem assim: que vocês não pensem mais do que lhe convém. Ele está dizendo: ande na fé que eu te dei, ande no chamado que eu te chamei. É isso que ele está dizendo. Não queira fazer o que o outro está fazendo. Faça a sua parte, encaixe nessa parte, porque quando cada um encaixar no seu chamado, na sua habilidade, no seu talento, com o que Deus mandou você fazer, então nós vamos nos tornar um corpo forte, um edifício fortalecido, com armadura, com capacete, com o cinturão, com o sapato, né? Bem calçado, bem munido, bem provido de todas as coisas, né? Bem ajustado, alinhado, né? Então é isso que Deus está fazendo conosco, né? Então assim, eu vejo o Ministério da Reconciliação, ele vai crescer, né? O crescimento quem dá é o Senhor, mas eu tenho que fazer, colocando o bolo, ele é feito com se eu colocar só fermento na massa, só o fermento puro, vai dar o bolo? Não vai dar o bolo, porque tem os outros ingredientes, então tem os outros chamados, tem as outras ferramentas, tem vários tipos de instrumentos, né, para que seja usado, para que haja fortalecimento no corpo de Cristo. E aí ele vem dizendo aqui também, mais um pouquinho aqui embaixo, aqui no 19, eu li, não foi? 19, 20. Você diz coisas muito estranhas e nós estamos querendo saber o que isso significa. Convém vocês explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, parecia não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então nós precisamos fazer eles discutir essa novidade. Em 1984, aqui em Onápolis, discutia essa novidade. Que novidade? Oração no Espírito. Sabe quem veio e falou? Acho que foi até na presbiteriana, que foi Eurípides. Não sei se vocês... Você lembra de Eurípides? Não lembro não. Mas ouviu falar, né? Então Eurípides veio aqui e jogou uma bomba. Foi na Donep, não, foi na presbiteriana. foi na presbiteriana. A Donep foi David Robson, quando veio em São Paulo, ele foi convidado pela Donep. O David Robson, a primeira vez que ele esteve em São Paulo, ele veio pela Donep. E aí ele também jogou uma bomba, uma dinamite. Eurípides veio primeiro em Guaratinga. Exato, mas aí de Guaratinga ele veio para a presbiteriana, foi isso mesmo. Porque Renato era pastor presbiteriano. Isso, mas o que eu digo que era presbiteriana, que era a igreja presbiteriana, que veio, né, que ela era daqui, de lá, e ele veio para a presbiteriana daqui. Então ele veio, e aí ele até falou, gente, eu quero que vocês façam igual os bereanos. Vai buscar na palavra e ver o que eu estou falando. Então nessa época aí a presbiteriana, ela foi dividida, né? Ela foi dividida entre aqueles que criam e aqueles que não creram. Como aqui também. Os atenienses também aconteceu isso. Aqui falou que muitos ficaram com Paulo, né? E outros não quiseram, ficaram ali, não convenceram, outros por inveja, o que é isso, e aquele disse-me disse, aquela, né? Então ali houve essa condição. Então assim foi conosco também.
E aí nós tivemos a oportunidade de ouvir essas boas novas, né? E a gente não contou conversa, corremos lá, embora Devanil, embora e embora Jeane, embora, e assim a gente foi chamando as pessoas, e era uma alegria, que às vezes eu ia para casa de Valéria, a Valéria morava aqui no Caminho 3, Valéria morou aqui, viu gente, no Caminho 3, e aí eu ia para casa dela, a gente ficava até de madrugada, lendo a palavra. Aí falava com Cida, lê aí Romanos. E aí a gente via Romanos de lá e outra lia Romanos de cá. E aí quando a gente se encontrava e meditava, e aquela coisa, aquela alegria, já lá em Porto Seguro, já lê aí João 15. Aí a gente, meu Deus, tinha uma revelação. E aquela novidade, a gente falava daquilo, aquilo tomou conta da nossa cidade. Nós tínhamos aqui mais de 500 pessoas orando no Espírito. Mais de 500 pessoas orando no Espírito. Com entendimento. Com entendimento, exatamente, orando com entendimento. Mas se eu não perseverar, e se eu não buscar até o fim, aí eu começo e daqui a pouco eu volto de novo para o tradicional. Porque já chegou um momento que eu não sei mais nem o que falar. Sabe por quê? Porque a palavra se renova todo dia. Se alguém chegar aqui, se cada um de nós vier pregar sobre esse mesmo texto que eu estou pregando, cada um tem algo para acrescentar aqui. Não é? Cada um tem algo para falar. E para nos encher. Cada um tem uma parte. Na mesma palavra. Na mesma palavra. Então, ele vem falando aqui. 19. Então, levaram Paulo ao conselho, né? E disseram, eu estou pedindo que você me fale aqui. Porque convém agora você me explicar o que você está falando aí. Porque parece que, ele fala, parecia eu não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então hoje o que a gente vem discutindo muito na cidade e na rua é, olha, Comando Vermelho. Meu Deus, é os alemão. Eu nem sabia, hoje eu fiquei sabendo dos alemão, viu? Nem sabia de alemão. Ah, porque tem agora não sei o que, lá não sei aonde não pode entrar, cá também não pode entrar. E o que a gente vai fazer? Vai ficar sitiado, é? O que a gente vai fazer? Nós vamos clamar aquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Nós temos saída. Aleluia. Se nem preso, Paulo e Silas, estava preso? Imagine nós. Então a gente precisa pensar diferente e levar. E geralmente quando você está diante de uma pessoa que vem falar do medo dessa condição, que você leva a palavra, ele vai dizer para você, essa ela tem razão, viu? É mesmo. Ali você já mudou um pouquinho da mentalidade daquela, que ela não ficou ali batendo, não, a senhora tem razão. Por quê? Porque a verdade não tem questionamento com a verdade. Não há nada contra a verdade. Nada pode se opor à verdade, à palavra do Senhor. Nada. Então, se eu tenho essa palavra e eu tenho convicção, porque fé, viver por fé, gente, é ter certeza e convicção que daquilo que você falou, que é a palavra do Senhor, não vai voltar vazia. Não volta vazia, sem antes fazer o que ela foi designada para fazer. Não é? Se você dá a palavra de salvação e você crê, não tem jeito, vai ser salvação, vai ter salvação. Então nós podemos pedir salvação para a nossa cidade, para os nossos bairros da nossa cidade, né? Para o governador, que diante de tanta situação, estava aí, diante de uma situação dessa, de um caos desse que nós estamos aqui, principalmente na nossa cidade, e está lá. Não grava não, viu, David? Você não grava isso não, Nada de errado. Então vou fazer igual o Silas. Eu falei, não, tem um Silas por aí também, gente. Então, assim, a gente precisa se sensibilizar pelas coisas que estão acontecendo, né? E nos entregar em favor de outras vidas. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que Ele tem um corpo na terra, para que a gente possa estar fazendo. Ele falou assim, mas eu vou contar com vocês fazendo as mesmas coisas que eu fiz. Ele fala assim, tem outra parte lá, acho que é lá em Lucas 13, que ele fala assim, eu estou deixando exemplo para vocês, lavar os pés dos outros, né? Ou seja,
perdoar, amar. E não é amar só quando lhe convém. É amar até o fim. Lá está descrito, amar até o fim. Porque é o fim que vai dizer se você amou ou não. Se você viveu o evangelho de poder ou não. É o fim, não é o meio, não é o início. E o início, né, do evangelho, ele é maravilhoso. Ele é assim algo que poderosíssimo, porque você fica tão ali, tudo você lê ali, vai, meu Deus, estou linda, que você começa a orar no Espírito, começa a ler a palavra, essa palavra entra em você, você começa a entender essa palavra, você fica querendo que todo mundo saiba, né? Todo mundo saiba. E aí é nesse lugar que o Senhor quer que a gente retorne lá. Antes era pelo o novo nascimento, agora é por entendimento e por fé. Não tem florzinha, não tem, como é que eu digo, borboletinha, nada. Agora você vai fazer porque você entendeu. Porque você já é madura. É igual o casamento. Você casou, meu Deus. Quando está noiva, você assim, Jesus, não vejo a hora de lavar a roupa do meu marido e fazer aquela comidinha gostosa. Ai, meu Deus, não vejo a hora de arrumar uma roupa bonitinho. Ai, fazer não sei o que lá. Aí quando passa um tempão mais, eu assim, ai, meu Deus, tem que lavar aquele negócio. Ai, Jesus. Já muda o discurso, não é? Por quê? Porque aí você já não tem mais o início, não tem aquele início mais. Acabou. Acabou o floreamento. Acabou o entusiasmo. Agora fica o quê? Fé. Fica o quê agora? Compromisso. Fica o quê agora? Responsabilidade. É o que fica. Para que a gente possa continuar a falar as mesmas coisas e se alegrar com as mesmas coisas. Olhar para o mesmo rosto todo dia e dizer, Pai, muito obrigado que o Senhor me deu. Obrigado pela minha família que o Senhor me deu. Está dando um trabalho desgramado. Mas Jesus, muito obrigado por a família, pelo povo que o Senhor me deu para caminhar. É bênção. Aleluia. É poderoso. E é poderoso mesmo, viu? É poderoso. Você olhar e falar, não, eu vou caminhar mais uma milha. Eu vou andar mais uma milha. Tem dia que a gente quer jogar a toalha, né? Alguém fala assim, ó, hoje eu não vou aguentar não, viu? Eu vou fazer, vai acontecer. Depois, Jesus, me perdoe, viu, Jesus? Eu vou fazer do jeito que o Senhor quer, do jeito que está escrito. E assim a gente vai caminhando e andando de passo a passo, né? Dia após dia, porque cada dia basta ser o mal de cada dia. Não precisa você querer viver tantos dias. Viva só hoje. Consiga hoje. Agradeça hoje. E amanhã é outra história, né? Então, Paulo, ele se levantou. No 22, Paulo fala assim, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Ó homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos, pensa aí, vocês são muito religiosos. Pense aí que quando Paulo disse isso, ele já deve ter olhado tudo, já deve ter andado pela cidade, visto como é que eles vivem. E assim a gente tem que estar vendo o que está se acontecendo. O que está acontecendo em Eunápolis? Né? Quais os lugares que a gente precisa estar dando mais atenção? Qual o lugar que você não pode andar? Como é que eu posso me comportar? Né? A gente tem que saber o que está acontecendo na nossa cidade, para que a gente possa orar em favor dela, né? Nosso país precisa. Então ele diz assim, pois, no 23, pois enquanto andava, aqui fala, pois enquanto eu andava pela cidade, eu reparei em seus diversos altares. Enquanto eu andei pela cidade, eu estava reparando em seus diversos altares. E um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Então, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele de que eu estou falando. Pense aí. Né? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E uma vez que ele é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por homens, e também não é servido por mãos humanas,
pois ele não necessita de coisa alguma, porque ele mesmo é que dá vida e dá fôlego a tudo e supre cada necessidade. Aleluia. Gente, isso aqui já é uma pregação. Isso aqui já é uma pregação. Imagina aí você chegar para as pessoas, lembrar para elas que o fôlego dela é do Todo-Poderoso que deu. Quem foi que deu? Quem é que pode? Lúcifer pode fazer isso? O diabo pode fazer isso? Não pode. Não pode. Então tem que trazer essa lembrança para as pessoas, trazendo essa verdade para elas, né? Então ele é Deus que não necessita de coisa alguma. Ele mesmo é que dá vida e fôlego a tudo. Amém. E é ele que supre cada necessidade. Amém. E de um só homem, ele criou todas as nações da terra. E tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações, olha quando ele formou e quando ele fez, o que ele pensava? O que Deus, o que está na mente do Senhor? Qual é o propósito? Ele fala, o seu propósito era que as nações buscassem a Deus. E tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois é nele que vivemos, é nele que nos movemos e é nele que nós existimos. Aleluia. Mesmo aquele que não conhece a Deus, mesmo aquele que diz que é ateu, mesmo aqueles que são também à toa, todos eles só estão vivendo, se movendo por causa do Todo-Poderoso, nosso Deus. Então, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. E no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, venham a se arrepender. Porque agora não tem mais tempo para isso. Agora tem pregadores, agora tem ministradores, agora tem pessoas cheias do Espírito Santo para estar falando, né, do que convém e do que Deus mandou falar. Eu estou falando agora para que vocês precisam se arrepender, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos que é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos, né? Então ele falou, é esse homem que vai julgar o mundo com justiça. Amém. Por meio de Jesus, que ressuscitou dos mortos, né? Então no 32 ele fala assim, quando eles ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns fizeram o quê? Riram, zombaram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. E então Paulo se retirou do conselho. Quer dizer, quando a verdade vem, há um monte de entendimento, de conflitos, de dúvidas, de questionamentos, né? Mas eu preciso ir buscar na palavra. Eu preciso ir fazer como esse povo de Bereia. Ir lá buscar, pedir ao Senhor para dar entendimento, para dar sabedoria, até porque isso é de graça para nós, né? O Senhor falou que quem não tem, peça que Ele dá, e Ele dá de bom grado, porque Ele quer que todos nós não sejamos mais ignorantes, mas que a gente seja sábio, entendido, né? Cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo, cheio do poder da palavra, né? A gente já está cheio do poder de Deus. Agora nós precisamos estar cheios do poder da palavra. E do poder da palavra você precisa conhecer a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa falar a palavra, você precisa viver a palavra para você ser cheio da palavra. Então, quando Paulo, eles ouviram falar dessa ressurreição dos mortos, eles riram. E outros, porém, disseram,
queremos te ouvir mais. E então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. E entre eles estavam Dionísio. Esse Dionísio aqui, né? A gente precisa até saber quem é Dionísio. Por que Dionísio está escrito? Dionísio. Membro do conselho, ele era membro do conselho. E também uma mulher que se chamava Dâmaris. E mais alguns outros. Ele não falou dos outros, ele trouxe aqui Dionísio e Dâmaris, né? Então tem algo aqui sobre Dionísio e Dâmaris, mas isso aqui fica para outra pregação. Aleluia! Ai, Deus livre e poderoso. Agora vamos lá no Salmo 51, e para nós fecharmos aqui, em nome de Jesus. Tá lá, tá aqui dentro. Tá aqui, outra porta tá dentro aqui. Diz bem assim, Salmo 51. É 51? Vai, deixa eu ver se é 51. É 50, gente, não é 51, não, é 50. É 50. Salmo 50 diz assim: o Senhor, o Deus poderoso, falou. Ele convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde ele se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Hoje a igreja, ela reflete esse Monte Sião. É um lugar de perfeita beleza, onde o Senhor Deus resplandece. O nosso Deus se aproxima e Ele não está em silêncio. Ele é um fogo que devora tudo em seu caminho e ao seu redor há uma grande tempestade. É Ele que convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunhar o julgamento do seu povo. Traga aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta e sacrifício. Você vê aí que essa entrega nossa a Deus é uma oferta a Ele. Nós entregamos o nosso corpo, né? A nossa alma a Ele por fé. Porque o Espírito já é dele, né? Então hoje o sacrifício é você entregar a sua carne a Ele, fazer a vontade dele na terra. Isso é o sacrifício. Isso é uma aliança de oferta e também de sacrifício. E então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o seu juiz. Ó meu povo, ouça o que eu direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Eu não reprovo por seu sacrifício, nem pelos seus holocaustos que sempre oferece. Eu não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois todos os animais dos bosques são meus. Eu sou dono do gado nos milhares das colinas. Conheço cada pássaro nos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Aí pensa, sou dona de não sei de quantas cabeças de gado. Todos os gados é do Senhor. Eu sou dona do pimenta do reino que eu plantei. Não, é do Senhor. Eu sou dona do mamoeiro, do maior. Não, é tudo do Senhor. Nem as casas são nossas, né? Mas a gente chama de nós. A gente pode chamar de nosso. Porque nós somos o quê? Nós somos fiéis, administradores do reino. Mas nada é nosso. E a gente tem que ter essa consciência que nada é nosso, né? Então ele vai dizendo aqui, tudo é meu, os animais dos bosques são meus, os pássaros das colinas são meus, né? Todos os animais dos campos também me pertencem. Então ele diz no 12, se eu tivesse fome, eu não lhe diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo o que nele há é meu.
Acaso como carne de touro? Bebo sangue de bode? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Lembrando esse do sangue de bode, né? Eu lembrei do meu irmão, ele me contando que eu tenho um irmão que ele é barman lá em Porto Seguro, né? Ele é barman, ele é um monte de coisa, né? Ele é do Uber, ele também faz, como fala, essa parte do Uber, ele trabalha em lotação, né? E aí ele falou que ele foi chamado para ir numa festa lá em Trancoso, Arraial, Trancoso. E aí ele disse que no meio de uma mata fechada, aqui do lado dentro, disse que tem assim uma multidão. Ele falou que aí ele fala que o lugar dele preparar as coisas, ele não podia ir para outra porta. Ele só ficava no lugar, cada setor, quem está trabalhando, não pode passar para o outro lado de lá. E ele disse que ele ficou assim, ai meu Deus, o que está acontecendo do lado de lá? Ele fazendo as coisas dele, né, e pensando, o que é que acontece lá que a gente não pode ir? E dá aquela curiosidade, né? Aí diz ele que uma hora o cara passou e deixou a porta entreaberta, e ele deu uma olhadinha lá e falou assim, menina, mas era uma negridão tão grande, diz ele que era um trem tão terrível, e ele disse que tinha assim, estampado um bode. Por isso que eu lembrei, viu? Né? Tinha um bode de todo tamanho. Ele falou assim, olha, coisa boa não é. Ele dizia que deu um negócio que ele se arrepiou todo, ele ficou com medo e logo, assim, realmente, graças a Deus que ele não deixou essa porta aberta para a gente ir para lá. Né? Então ele falou assim, olha, coisas terríveis. E sabe, as pessoas que vão lá nesse lugar, ele disse que era tanto helicóptero, que desce diretamente nesse lugar e sai desse lugar também. Falei, misericórdia, tem isso aqui no nosso redor. É rave, né? Gente do céu, eu não sabia desse trem que acontece lá no meio do mato. Ele assim, um mato, agora dizer assim que é um lugar que só vai mesmo, que tem aeroporto, né? Só vai lugar de pouso. Falei, gente do céu. Aí ele falou assim, e lá quem ele encontrou? Aí ele falou o nome lá de uns jogadores de futebol, que ele viu fora, né? Não dentro do espaço, mas fora, jogadores de futebol, políticos. O sangue de Jesus tem poder. Só pessoas da alta lá, né? Da alta do mundo, né? Então a gente veio falar assim, né? Se eu tivesse fome, eu não diria, pois tudo é meu. Eu não bebo sangue de bode e nem como carne de touros. Ofereçam a Deus o seu sacrifício de gratidão. Esse é o maior sacrifício de gratidão. E cumpra os votos, que quando você dá esse sacrifício de gratidão, você já entregou sua carne e a sua alma ao Senhor. Né? E cumpra os votos que fizerem ao Altíssimo, porque Ele também não te impõe nada. E quando nós falamos aqui de dízimo, de ofertas, de semeadura, a gente está nos falando para que essa oportunidade seja estendida para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, né? Porque se ele diz que tudo que eu faço é dele, então uma parte do que você tem lá, tem que trazer para o reino, para que o reino aqui, sendo uma casa de tesouro, uma casa de distribuição, possa ajudar outras vidas. É só por conta disso, mais nada, né? Então, outra coisa, o nosso ministério é um ministério realmente pequeno aos olhos de muitos, mas ele não deve nada a ninguém, exceto o amor, né? Então é essa parte. Nós não estamos nos movendo em débitos e em dívidas, nós estamos nos movendo em investimentos no reino de Deus. E aí ele continua aqui. Então, vocês podem clamar no 15. Então, clame a mim no tempo da aflição, porque todos nós somos afligidos. Todos nós passamos por opressões. Todos nós passamos por dificuldades, né? Mas ele fala assim, vocês têm a mim. Clamar-me-ei e eu te responderei, né? Então, quem vive por fé vai colher frutos da fé. Vai colher os frutos. Então, clame a mim em tempo de aflição, porque eu os livrarei.
eu os livrarei e vocês vão me dar a glória. E ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta você ficar recitando e confessando a minha palavra, ou os meus decretos, e falar a respeito da minha aliança? O que adianta? Ele está dizendo ao perverso, se você não vive na verdade, mas fala da verdade, declama a verdade, declara a verdade, ministra a verdade, né? Mas não respeita a aliança. Tem uma palavra que Deus diz assim, olha, se vocês fizerem o que é certo do seu ponto de vista e infringir o princípio, você está no engano, né? Porque às vezes a gente pode sair, né? Eu até falei isso na reunião nossa, que a gente fez aqui como é que fala? A reunião ministerial, e a gente eu falei disso, eu falei que a gente precisa estar atento, porque quando a gente está ligado a um corpo, igual ligado à família, o que um faz precisa a família saber, a família precisa saber, o pastor precisa saber, a liderança precisa saber. Para quê? Para cobrir você de oração, para estar acompanhando você com fé. E lá você vai se apresentar, cada um, qualquer um de vocês que sair daqui para fazer uma visita, você está levando todo o corpo aqui da igreja. Está levando cabeça e está levando seus irmãos também. Quando eu entro no lugar, eu falo que eu entro com vocês tudo. E no lugar que não entra, que não dá para entrar os discípulos, não entra a cabeça também. No lugar que não entra, e só pode entrar a cabeça, Jesus mesmo fala, tem que entrar o corpo inteiro. Jesus não andava só. Ele ia só por secreto. Mas estava sendo. Porque ele mandou sempre de 2 em 2. E aí ele vem dizendo, essa parte está terminando aqui já, para nós tomar a ceia. E aí ele diz assim, pois você recusa minha disciplina, trata minhas palavras como se fosse lixo, quando vê ladrões, aprova o que faz. Aí ele está dando um exemplo de quem não anda na verdade, gente, né? Ele está falando das pessoas perversas, que faz isso. Que fala da palavra, que não vive, ele está dizendo. São pessoas que recusam a minha disciplina, pessoas que tratam minhas palavras como lixo, que depois despreza, já quero outra, já quero outra, já quero outra, e fica buscando revelação, revelação, revelação. Não vive nem a que já foi pregada, né? Mas a gente fica ali naquela coisa buscando. Então ele está dizendo que esse povo é um povo perverso. Quando vê os ladrões, aprova, passa seu tempo com pessoas adúlteras ou com adúlteros. A sua boca está sempre cheia de maldade, a sua língua repleta de mentiras, vive caluniando seus irmãos, filho da sua própria mãe ou irmão da sua própria igreja, né? Que a mãe na terra é a igreja. O pai é Deus, é Jesus, mas a mãe é a igreja. É a mãe que está ali acolhendo, que está trazendo ali, que está junto ali buscando, né? O que é que uma mãe faz dentro de uma casa? Ela limpa, ela traz o conforto, ela traz a palavra, ela faz a comidinha, ela prepara todo o ambiente, né? Assim é a igreja. Vai trazendo os ensinos para os filhos, vai dando direção, vai dando destino, cuidando, zelando, protegendo, né? E aí vai desenvolvendo tudo isso que é na igreja ou na sua casa, que é a extensão da sua casa, né? É a igreja é a extensão da sua casa. Amém. Então ele vai dizendo assim, então enquanto você agia nessa condição, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais, né? Que a provisão do Pai, gente, ela é sobrenatural. A provisão do Senhor, ela é sobrenatural. Ela é grandiosa, ela é maravilhosa, né? Essa provisão do Senhor. E sempre que há o natural, ele fala que também pode haver o sobrenatural, né? É você que vai decidir se você vai querer viver só no natural ou no sobrenatural. No 22, cadê 22? Pense bem e se arrependa, todos vocês que de mim se esquecem.
Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, aí ele vem falando que a gratidão, porém, ela é um sacrifício que de fato me honra. Então, se vocês permanecerem em meus caminhos nesse lugar, eu vou revelar a salvação de Deus. Amém. Eu lhes revelarei a salvação de Deus. Glória a Que aqui ele está dizendo aqui, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu mesmo vou revelar para vocês a salvação. Então, seja salvação no casamento, seja salvação na finança, seja salvação numa situação de saúde, seja salvação em qualquer situação. É Ele que revela para nós a justiça dele, o poder da palavra, né? O poder dele em nós. Amém? Aí eu vou pedir para alguém lá ali pegar para nós ali o pão e